Boa tarde, o meu nome é Ivan Soares e hoje vou fazer a apresentação do requisito 4 da norma ISO 9001 versão 2015, também conhecido como contexto da organização. O contexto da organização na norma ISO 9001 neste caso, a abordagem da organização através de processos. Neste caso, a organização é tratada como um conjunto de processos que, ao interagirem entre si e com as suas entradas resultando através do bolo que é os processos em saídas, faz com que a empresa funcione dentro do que é considerado um padrão de qualidade. Obviamente que antes de implementarmos uma norma ISO 9001 ou uma norma, seja ela qual for, nós temos de compreender que isto não são nada mais, nada menos do que boas práticas e que muitas das vezes a nossa empresa já faz aquilo que diz nestas normas. Qual é que é a diferença? É que as normas são uma verificação no local, na empresa, e que dão a garantia que isso é feito, porque apesar de muitas das vezes estas coisas já serem feitas, existem situações nas quais elas não são documentadas, situações nas quais elas não são registadas e situações nas quais mais à frente o cliente pode trocar de fornecedor dada o não cumprimento destes requisitos ou requisitos base que são fundamentais para que o cliente continue a trabalhar com a organização. Então, retirando diretamente da norma, o que é o contexto? O contexto é nada mais, nada menos do que compreender o contexto da organização. É um processo. Este processo determina fatores que influenciam o propósito, os objetivos e sustentabilidade da organização. Tem em consideração fatores internos, tais como valores, cultura, conhecimento, o desempenho da organização. Tem também em consideração os fatores externos, tais como o enquadramento legal, tecnológico, concorrência, comercial, cultural, socioeconómico. O propósito de uma organização pode ser expresso, por exemplo, através da sua visão, missão, políticas e os seus objetivos. Isto é importante porque nós, quando iniciamos a norma, muitas das vezes alguém que está encarregue por implementação da norma tem a ideia. A primeira coisa que nós temos de fazer é uma matriz SWOT. E a matriz SWOT é uma avaliação de riscos. E é aqui que nós começamos com alguns desentendimentos. Porquê? Porque compreender a organização e o seu contexto, que é a subcláusula 4.1, é determinar questões externas e internas que sejam relevantes para o seu propósito e para a sua orientação estratégica e que afetem a sua capacidade para atingir os resultados pretendidos do sistema de gestão da qualidade. Ou seja, a análise SWOT não é a mesma coisa que uma avaliação de riscos. A análise SWOT, ou a matriz SWOT, é o que nós consideramos uma avaliação de contexto. Quando dizemos uma avaliação de contexto, é nada mais, nada menos do que aquilo que estávamos a falar antes, que é ter em consideração fatores internos e fatores externos e avaliá-los de maneira a que consigamos melhorar o processo que é a nossa empresa, ou seja, melhorar o fornecimento de produtos ou serviços. E, com isso, conseguir atingir o propósito da nossa organização. Qual é que é o propósito da nossa organização? É a visão, a missão, as políticas e os objetivos. Ou seja, implementar a subcláusula da norma, nomeadamente a subcláusula 4.1, é nada mais nada menos do que fazer uma avaliação do contexto. Existem algumas notas que estão dentro da cláusula que eu estou a apresentar aqui, que são, a nota 1, as questões podem incluir fatores positivos ou negativos ou condições a ter em consideração, ou seja, nós não queremos identificar só aquilo que é mau, queremos identificar aquilo que é bom. Por vezes nós tentamos, digamos, limpar a imagem e apresentar só aquilo que é bom, mas um auditor, quando vê demasiada coisa boa, desconfia um pouco.
Porque todos nós sabemos que as organizações têm aspectos positivos e aspectos negativos. E esses aspectos influenciam a melhoria da organização. Uma organização que só tem aspectos positivos é uma organização que não tem nada a melhorar. Se não tem nada a melhorar, significa que não entra dentro da roda da qualidade, não entra dentro de um ciclo PDCA. A nota 2 diz-nos que a compreensão do contexto externo pode ser facilitada ao ter em considerações questões que resultem do enquadramento legal, tecnológico, ocorrencial, comercial, cultural, social e económico, que seja internacional, nacional, regional ou local. Ou seja, atenção, porque nós temos de medir o impacto da nossa organização. A nossa organização é uma organização que vende ou presta serviços a título local, a título regional, a título internacional, porque existem todos estes fatores externos que influenciam, como por exemplo o fator legal. Se a nossa organização coloca produtos só em Portugal, por exemplo, obrigatoriamente tem de ter a chamada marcação CE, caso seja um produto que, por sua vez, tenha de cumprir com esse tipo de requisito legal. Se a organização colocar, por exemplo, produtos nos Estados Unidos da América, tem de ter uma marcação UL/US. Se for no Canadá, já será uma CUL. Se for no Brasil, tem de ter uma marcação INMETRO. Se for na China, tem uma marcação CCC. Seja o que for, mas existem aspectos legais que a nossa organização tem de ter em conta. Para além das certificações dos produtos, existem outros aspectos, nomeadamente no que toca, por exemplo, às garantias que temos de dar, à resposta ao cliente que temos de dar, se temos de ter uma linha disponível para atendimento 24 horas por dia. Existe aqui um conjunto de fatores que têm de ser analisados e que dependem da maneira como nós nos introduzimos. Da mesma maneira que legal, temos a questão tecnológica, concorrencial, a concorrência que está a nível local não é a mesma internacional. A nível comercial, o comportamento dos nossos clientes. A nível cultural, o tipo de mercado-alvo que nós queremos. A título social, a maneira como o tipo de mercado que nós queremos e o tipo de cliente-alvo que nós queremos se comporta e a sua capacidade de compra, ou seja, social e económico, ou seja, dentro daquela questão de a capacidade de compra que o nosso cliente-alvo tem. Nota 3. A compreensão do contexto interno pode ser facilitada ao ter em consideração questões relacionadas com os valores, a cultura, o conhecimento e o desempenho da organização. Existem muitas pessoas que não leem estas duas notas, a 2 e a 3. A 2 e a 3 são basicamente aquilo que nos vai permitir, por exemplo, quando preenchemos uma matriz SWOT, preencher as oportunidades e ameaças ou preencher as forças e fraquezas. Ou seja, no contexto interno, nós podemos ter em conta os valores, a cultura, o conhecimento e o desempenho da organização para criar as nossas forças e fraquezas. As ferramentas úteis que neste momento são mais utilizadas, diria eu, pelos consultores que estão no mercado e por grande parte das empresas, é a matriz SWOT, a análise PESTEL, que em Portugal é PESTAL, e as 5 forças de Porter. A matriz SWOT tem por base o trabalho feito por Albert Humphrey entre 1960 e 1970 e que se foca em 4 aspectos base, que são as strengths, ou as forças, as weaknesses, fraquezas, as opportunities, oportunidades e as threats, ameaças. Mais à frente já falaremos sobre isto em detalhe. A análise PESTEL tem por base a análise political ou política, económica, social, social, tecnológica, legal e environmental, ambiental. Foi criada, ou acredita-se foi criada ou baseada no trabalho de Francis Aguilar em 1967. E outra das utilizadas, não vejo tanto, mas admito que alguns colegas já me falaram dela, é as 5 forças de Porter, criadas por Michael Porter em 1979. E a base para esta avaliação de contexto é a rivalidade entre concorrentes, competitive rivalry, a capacidade dos fornecedores, supplier power, o poder de compra dos clientes, buyer power, a ameaça de substituição, threat of substitution,
e, por fim, a ameaça de novas entradas no mercado, threat of new entry. É importante percebermos como é que cada uma destas ferramentas funciona. Portanto, eu agora vou falar de cada uma das ferramentas em parte. Começando pela matriz SWOT de Albert Humphrey, entre 1960 e 1970. Reparem, fazendo uma análise, voltando aqui ao ponto de trás, fazendo uma análise, isto são ferramentas criadas há muitos anos. Mesmo que alguém vos diga, fazer uma análise de contexto é uma matriz SWOT, pensem sempre. Podem haver ferramentas mais recentes que se indiquem mais à análise de contexto da nossa organização. Nós não podemos estar presos a ferramentas que sempre foram utilizadas só porque sim. Temos de perceber qual é que é a melhor ferramenta para a nossa organização. Dependendo da maneira como a nossa organização se posiciona no mercado. É importante, por vezes, perguntarmos com quem trabalhamos. Neste caso, seja um consultor, seja um trabalhador da empresa. Mas perguntar-lhe porquê é que você está a utilizar uma SWOT e não está a usar uma Pestala? Ou porquê é que não está a utilizar uma Marat? Ou porquê é que não está a utilizar outra matriz qualquer, uma 5 forças Porter? É importante percebermos o porquê de estarmos a utilizar esta avaliação. A matriz SWOT, como estávamos a falar, é uma das mais utilizadas. Eu arrisco dizer que no mínimo 60% do mercado em Portugal utiliza uma matriz SWOT, ou já utilizou uma matriz SWOT, para fazer uma avaliação de contexto. Só que a matriz SWOT sozinha, ela em si não nos revela o ouro. Não é a roda do século XXI, como alguns costumam dizer. O que é que ela nos ajuda e é extremamente útil para isso? A determinar as forças e fraquezas, as strengths e weaknesses, que são de origem interna. Ou seja, as strengths são helpful, ajudam-nos a atingir um objetivo, e as weaknesses ou fraquezas são prejudiciais no que toca a atingir objetivos. E então o nosso trabalho será sempre avaliar as forças e as fraquezas de maneira a percebermos se elas vão, digamos, prejudicar ou ajudar a corrigir um risco ou a reduzir o nível de risco ou a potenciar uma oportunidade. Há que ter em conta que não podemos confundir a oportunidade da matriz SWOT com o risco de avaliação de riscos ou com a oportunidade da avaliação de riscos. Da mesma maneira, temos as de origem externa, que já falámos antes, em que temos as oportunidades que nos ajudam a atingir objetivos e as ameaças também que são prejudiciais na obtenção de objetivos. E então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar em coisas de origem interna, como por exemplo o conhecimento dos nossos trabalhadores, o conhecimento da gerência, a capacidade financeira da gerência, o fluxo de tesouraria bom, e vamos colocá-las nas nossas forças. E quem diz isto diz mais coisas, por exemplo, a documentação existente na empresa, inúmeras coisas que podem ser colocadas dentro das forças, das strengths, e que mais à frente serão essenciais quando nós definimos objetivos, porque são estas que nos vão ajudar a perceber se os objetivos podem ou não ser cumpridos e se têm, digamos, por base algo no qual nós já somos bons. Da mesma maneira, vamos ser sinceros e, por exemplo, se um dos departamentos da nossa empresa não está a funcionar bem, escrever aqui. Se temos dificuldade em contratar mais recursos humanos, colocamos aqui. Se, por exemplo, a nossa organização não tem documentos e o conhecimento é todo na cabeça de uma pessoa, vamos colocar aqui. Porque são questões internas, são questões dentro da empresa que vão influenciar, digamos, o cumprimento de objetivos. Entre estas, podemos identificar outras. Aquelas que vocês considerem que são internas, são da empresa, colocam aqui dentro. Da mesma maneira, externas que sejam boas, que ajudem a atingir objetivos, nós podemos colocar, por exemplo, externas, abertura de novos quadros de investimento, nomeadamente Portugal 2020, é uma oportunidade para empresas candidatarem e terem alguma ajuda a título financeiro e a título de consultoria para poderem potenciar o seu negócio. Quem diz isto diz, por exemplo, políticas de redução de impostos, caso elas existam. Neste momento não é o caso, os impostos não estão a favorecer muito e isso é uma ameaça, entra para o quadro da direita. Mas, por exemplo, uma oportunidade grande
é, por exemplo, não sei, imaginem, setor da energia, cada vez mais fala em colocar uma taxa sobre a produção de CO2. Então, uma das oportunidades para alguém que está no setor da energia é essa, caso o CO2 ou a emissão de CO2 seja taxada, quem é produtor de energia com base em energias renováveis tem aqui uma oportunidade de ser mais competitivo no mercado. Por exemplo, da mesma maneira, uma empresa que tem um produto e é o primeiro produto a ser certificado numa determinada área, a sua oportunidade é que a legislação obrigue ao cumprimento do requisito que eles já cumprem. Como, por exemplo, as máscaras há bem pouco tempo. Tivemos a situação das máscaras em que haviam produtores que estavam certificados, outros que não estavam. A oportunidade dos produtores certificados é, eles têm mais custos, mas, por exemplo, uma máscara encontrada no mercado nacional que não esteja certificada, é dada uma retirada de mercado por parte da ASAI, caso seja detectado. Portanto, é uma oportunidade para quem já tem implementado. É uma ameaça para quem não tem implementado. Mas quem não tem implementado sabe que tem de implementar. Então é uma ameaça, mas vai entrar dentro dos objetivos, porque é uma ameaça com um risco muito elevado, que sem certificação não há produto no mercado, nem há clientes. Então é uma ameaça que tem de ser corrigida de imediato, porque é um nível de risco muito alto. Esta é a maneira como nós utilizamos a matriz SWOT. Conjugamos isto tudo para depois fazermos uma análise de riscos e oportunidades. A PESTAL ou PESTAL, em inglês, funciona da mesma maneira. Por exemplo, a parte política, podemos ter as políticas do governo, a estabilidade política, a corrupção. Ou seja, reparem, existem aqui aspectos positivos e negativos, estão todos misturados, não interessa. Da mesma maneira que, por exemplo, na económica, podemos dizer o crescimento económico como o decréscimo económico. Por exemplo, a valorização do euro ou a desvalorização do euro. Colocar aqui coisas boas e coisas más. A grande vantagem entre a matriz SWOT e a PESTEL, ou que a matriz SWOT tem face à PESTEL, é que separa o bom do mau. A PESTEL, infelizmente, não separa, mas nós podemos, dentro deste quadro, em vez de termos apenas um, termos dois. Temos o de cima e o de baixo, em que o de cima é o bom, o de baixo é o mau. O que é que a PESTEL tem em melhoria em relação à SWOT? A SWOT é muito ambígua, é muito geral. A PESTEL pede-nos para nos focarmos em political, economical, social, technological, environmental e, por fim, legal. Ou seja, significa que nós já temos pontos que temos de analisar. Por exemplo, no que toca à sociedade, o nosso mercado-alvo, se o nosso mercado-alvo tem poder de compra. Por exemplo, uma empresa que produza, sei lá, imaginem, uma empresa que produza, diria eu, viaturas em Portugal. Se calhar portugueses não são o melhor cliente para viaturas novas. Porquê? Porque talvez grande parte dos clientes em Portugal, ou grande parte da população, trabalhe com usados. Então, existe um grande segmento para usados, mas não para viaturas novas. Então, há que ter em perspectiva qual a capacidade de compra de viaturas novas para o público português e, obviamente, perceber que se calhar não é o melhor mercado. Da mesma maneira que, se calhar, se estivermos a falar de uma empresa que venda produtos mais base, como, por exemplo, produtos para o bem-estar. Estou agora a lembrar-me do exemplo de produtos de bem para atletas, como, por exemplo, proteínas, aveias, como, por exemplo, toda a atividade desenvolvida pela Prozis. O mercado português é um mercado muito interessante porque conseguimos um preço atrativo para um produto o qual existe procura, porque a população portuguesa é uma população que acaba por ter uma grande preocupação com a sua dieta, com o seu bem-estar físico. É uma população que costuma ir ao ginásio, ou pelo menos fazer algum desporto, e que tem um certo nível de saúde, ao contrário de outras populações ou outros mercados-alvo. Dou aqui o exemplo, por exemplo, da cultura americana, que não é colocar uma crítica, mas o exemplo, em que não existe tanta preocupação com, digamos, a saúde a nível físico, como aqui, por exemplo, nós tentamos ter uma alimentação mais saudável e praticarmos algum desporto de maneira a não sermos, ou não sofremos de problemas de obesidade. É um problema considerado cá. Na América, a obesidade tem um patamar diferente e muitas das vezes as pessoas já não conseguem, digamos, voltar ao estado original porque já estão, digamos, num estado de obesidade muito elevado. Então, um produto, se calhar, como o da Prozis, não tem tanta saída lá como tem cá.
Mas isto são, obviamente, especulações. Depende de uma análise. Por exemplo, a avaliação das idades, se nós estivermos a colocar, por exemplo, um jogo no mercado, percebermos se os nossos clientes, que são quem? Os jovens, se eles têm aptidão ou se têm interesse no jogo que estamos a colocar, ou se, por exemplo, o nosso mercado-alvo, em vez de ser dos 8 aos 15 anos, são, digamos, jovens adultos, dos 20 aos 30, que também gostam de jogar computador e que provavelmente têm a capacidade de compra do nosso produto. Atitude perante a carreira, health consciousness, lá está, consciência sobre a saúde, entre outros. Technology, ou technological. Temos de perceber qual é que é o nível de tecnologia do nosso país. Por exemplo, se calhar, se estivermos a falar numa empresa de produção de energia nuclear, consegue safar-se melhor num país com um grande desenvolvimento tecnológico, onde existem as oportunidades, como por exemplo os Estados Unidos da América, ou por exemplo a Alemanha, ou outros que tenham um grande desenvolvimento tecnológico, do que por exemplo em Portugal, onde não existe tanto R&D, ou Research and Development, investigação e desenvolvimento, nessa atividade. Se calhar, se estivermos a falar de outras atividades de desenvolvimento de software, entre outras, já existe isso em Portugal, ou já existe essa capacidade. Então, não há esse problema. Da mesma maneira que nós temos que pensar se o nosso cliente-alvo vai precisar daquilo que nós estamos a produzir. Ou seja, se o nosso cliente está disposto àquilo que nós estamos a vender aqui. Se estivermos a vender, por exemplo, um robô para uma produção industrial, existem alguns clientes em Portugal, ou já existem vários clientes em Portugal. Mas também existem algumas empresas que não têm essa capacidade ou não veem isso como um bom proveito, preferem produção artesanal. Da mesma maneira ao clima, se estivermos a falar, mais uma vez, produção de energia por renovável, neste caso, o clima em geral vai fazer com que os nossos equipamentos tenham ou não tenham valor, como por exemplo, vamos colocar uma central de energia eólica no deserto do Saara, se calhar não é a mesma coisa que colocarmos uma central de energia eólica na Noruega ou em países mais frios onde existe mais vento. Da mesma maneira que colocar painéis solares na Noruega é capaz de não ter tantas vantagens como colocá-los no deserto do Saara, e se calhar no deserto do Saara nem é o melhor exemplo, por causa de questões de erosão e manutenção. Da mesma maneira, a alteração climática pode ter influências. Por exemplo, imaginem que o nosso negócio gira em torno do turismo com base a, sei lá, exploração florestal. E a grande parte dos nossos clientes vem no verão. A verdade é que as alterações climáticas podem vir a provocar, neste caso, mais fogos florestais. Então, o nosso negócio tem um grande risco no que toca à segurança dos nossos clientes e à segurança do nosso negócio como um todo, com base nos fogos florestais. Então há que avaliar esse risco e, caso haja esse risco, o que é que vamos fazer para resolvê-lo. E da mesma maneira que a parte legal, como por exemplo leis que apoiam ou não, por exemplo, sei lá, a criação de uma empresa por parte de uma pessoa estrangeira, por exemplo, existem muitos países onde se não tivermos a nacionalidade naquele país, não podemos fazer a aquisição de um imóvel. Então, se a nossa empresa tiver por base a aquisição de imóveis, ou nós quisermos aqui imóveis enquanto entidade, é impossível para nós ficarmos com um imóvel. Temos que ter, por exemplo, um parceiro do lado de lá, uma pessoa que tenha nacionalidade naquele país. E muitas vezes isso não é fácil. Posso até mesmo dizer, é impossível. Há que entender isto. Daí a análise pestal ajudar imenso no que toca a esta conjuntura, percebermos todos os aspectos que temos, bons e maus. Da mesma maneira que, por exemplo, quando se compra um imóvel na América, ele é garantidamente nosso. Mas, por exemplo, existem outras coisas que não são tão boas. Tal como em Portugal existem políticas muito excelentes, existem políticas menos excelentes. Eu sou um defensor, por exemplo, de que a produção energética, já falei muito de energia aqui, tem de ser bem analisada. Não sou um defensor de que as energias renováveis são a solução efetiva para o problema energético que temos hoje. No entanto, também não sou nenhuma autoridade para falar sobre o tema. Mas, por exemplo, a política portuguesa defende muito a utilização de energias renováveis, portanto, somos pioneiros, não somos pioneiros, mas somos uma das grandes potências no que toca a energias renováveis, aproveitamos muito energias renováveis em Portugal, também temos clima que o favorece, mas somos digamos, muito anti-energia nuclear, quando, por exemplo, existem países que aproveitam a energia nuclear e todos acabamos por saber, pelo menos quem está na comunidade científica, que a energia nuclear tem uma grande rentabilidade
apesar de outros problemas que possa trazer, mas que até hoje, fora o incidente de Chernobyl, não tem vindo a provocar assim tantos problemas. Podemos falar de Fukushima, mas é uma situação completamente diferente, envolve coisas completamente diferentes. Apesar de ter havido, obviamente, uma fuga de material radioativo. Mas, não falando mais disto, esta é a análise Pestal 1967. Já tem muitos anos, muita gente não a conhece. Existem análises mais recentes que podem ser utilizadas, eu não vou falar delas nestes vídeos, mas posso falar delas mais à frente. As 5 forças de Porter. Esta é uma análise que não é tão utilizada, mas que já vi em algumas empresas e que acho extremamente interessante. Porquê? Porque esta análise considera, digamos, o primeiro ano de uma empresa muito bem. Nomeadamente o quê? As barreiras para a entrada no mercado. Nomeadamente, se a nossa marca tem uma identidade ou não, se é necessário um investimento de capital muito alto, se existe diferença entre os proprietários de produtos, porque muitas vezes uma marca tem vários produtos. Ou seja, considera aqui um conjunto de barreiras para a entrada muito interessante. Considera a ameaça de substitutos, ou seja, por exemplo, se nós entrarmos com uma solução no mercado, o que é que acontece, por exemplo, se houver uma nova solução? Por exemplo, neste momento, nós vemos que muitos produtores de veículos começam a ter a solução híbrida. E a solução híbrida é uma boa solução a meio termo, porquê? Conjuga energia elétrica com energia, neste caso química, não é? Do processo de utilização da gasolina. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós conseguimos, com a gasolina e com a eletricidade, chegar ao meio termo e ter um veículo que emita menos quantidades de CO2 e, ao mesmo tempo, trabalhe com energia elétrica e, obviamente, com gasolina. Isto veio substituir um pouco o veículo normal, o gasóleo e a gasolina. Não veio substituir de todo o veículo elétrico. Existe um grande crescimento no consumo de produtos, ou neste caso de veículos elétricos, mas digamos são concorrentes e podem ser substitutos um do outro. Portanto, até que extensão vale a pena um produto híbrido ou até que extensão vale a pena um produto elétrico. Quem diz isto diz outros aspectos, por exemplo, a questão dos laptops e desktops. Até que ponto é que um laptop substitui ou não substitui um desktop? Até que ponto é que um laptop tira o mercado a um desktop? Se calhar um desktop para trabalho de escritório já não faz sentido. Mais faz sentido um laptop. Mas se estivermos a falar de grandes capacidades de processamento, programas, softwares que exijam muito do equipamento, por exemplo, desenho 3D, trabalho de imagem, em geral, já não podemos trabalhar se calhar com um laptop, tem de ser um desktop e um bastante caro. Mas lá está, existe ameaça de substituição e há que analisar essa ameaça, considerar quais são aquelas ameaças que podem, ou considerar quais são aqueles que podem ser as grandes ameaças para nós no que toca a substituir-nos no mercado. Suppliers Bargaining Power, ou seja, o poder que os nossos fornecedores têm de nos aumentar preços. Isto porquê? Porque se, imaginem, eu sou um produtor de peças em chapa de aço, mas o aço tem vindo a crescer no que toca ao custo de aquisição do aço ao longo dos anos, é consequente que o meu fornecedor me vai aumentar preços. E eu, por minha vez, vou ter de aumentar preços também. Então eu tenho que considerar isso como, digamos, uma ameaça também à minha empresa. Da mesma maneira que isso pode estar a baixar e, na verdade, não é uma ameaça, mas sim, digamos, pode ser algo bom para mim. Mas há que considerar sempre, e principalmente nesta análise, muito o aspecto negativo que as coisas podem ter. Está bem? Da mesma maneira que, por exemplo, um fornecedor pode optar por trabalhar só com o meu concorrente, porque imagina, eu compro-lhe 5 peças por mês, o meu concorrente compra-lhe 5.000 peças por mês. E o fornecedor não quer saber propriamente de mim, prefere dar prioridade ao meu concorrente. E isso causa-me um impacto enorme, porque apesar de eu só fazer 5 encomendas, tenho os meus clientes e o meu ganha-pão, isso vai influenciar negativamente o meu negócio. Outro dos aspectos que nós temos de considerar é o bargaining power of buyers, ou seja,
a capacidade de negociação dos nossos compradores, ou seja, dos nossos clientes. Porquê? Porque nós, por vezes, trabalhamos num modelo business to business, outras vezes é mais interessante trabalhar num business to consumer. Por exemplo, até há bem pouco tempo, e pegando aqui no exemplo da Prozis, a Prozis podia ser vista em qualquer lado. Ou seja, havia muito business to business. Desde que, por exemplo, o Covid rebentou, um dos fatores que eu tenho visto é que a Prozis trabalha muito numa business to consumer. E, obviamente, que eles têm um business to business com grandes superfícies, mas a política da Prozis, pelo que eu entendo agora, já não é ter o produto em qualquer lado. Existem lados premium, de grandes superfícies. Existem business to consumer diretamente. Não existe aquele revendedor mais pequeno que compra ou tem um volume de faturação, imaginem, de 500 euros ano, 1000 euros ano. Isso deixou de existir. Se, neste caso, a grande superfície consegue, imaginem, ter um volume de negócio de 50 mil euros ano, 100 mil euros ano, isso interessa à Prozis. Se não tem essa capacidade, não. É preferível vender diretamente ao consumidor final, que o consumidor final consegue ter um melhor preço. Então isto é uma coisa que nós temos que perceber. Qual é que é, digamos, a capacidade de negociação dos nossos compradores e perceber quem são os nossos compradores. Da mesma maneira, analisar o seu volume, analisar o custo de transporte que eles vão ter, o custo é que eles conseguem pôr o nosso produto no mercado. Porque nós queremos, acima de tudo, que o nosso produto seja consumido. E se trabalhar com um intermediário significa que ele não é consumido, nós temos, não é saltar ao intermediário, mas trabalhar autonomamente. Da mesma maneira, percebermos qual é que é a capacidade que os nossos compradores têm de comprar um produto que seja mais caro ou mais barato, mas imaginem, se o nosso comprador não tiver tanto dinheiro, ele provavelmente vai optar pelo mais barato. Se tiver mais dinheiro, pode optar pelo mais caro por diferenciação e percebermos se isso pode acontecer ou não. Da mesma maneira que temos de perceber qual é que é o efeito ou o impacto da identidade do nosso produto perante o nosso cliente, percebermos se ele dá valor ou não ao nosso produto. Isso vai ter, digamos, um impacto na venda em si. Isto tudo junto vai resultar na quinta força, que é a Industry Rivalry, ou seja, a rivalidade da indústria. Meus caros, para quem tem empresas, e alguns acho que já sentem o mesmo que eu, é preferível trabalharmos em conjunto com os nossos concorrentes do que andarmos para aqui feitos, digamos, tontos, a dizer ele é meu concorrente, eu não vou trabalhar em conjunto com ele, porque ele é meu concorrente, ele só me quer deixar. Às vezes, mais vale aliarmos aos nossos concorrentes e crescermos juntos do que tentarmos ser os únicos, os melhores, blá 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 blá, e depois vem um concorrente de fora com uma grande capacidade que nos come a todos. É preciso perceber isso e perceber, obviamente, então, qual é que é o crescimento da nossa indústria, quais são os custos fixos da nossa indústria, qual a capacidade intermitente da nossa indústria, a identidade da nossa marca, mais uma vez, os custos da mudança, onde é que está concentrada a nossa indústria, a complexidade da informação, as barreiras para a saída da indústria, um conjunto de fatores que são necessários considerar positivos e negativos aqui dentro desta última força e que por sua vez vão também entrar dentro da nossa avaliação de riscos. Meus caros, isto são 3 modelos de avaliação de contextos. Eu, nas 5 forças de Porter, acho muito interessante quando nós queremos entrar no mercado. Nos anos subsequentes não acho tão interessante ou não a vejo tão interessante. É uma opinião pessoal. Mas é definitivamente uma análise que vocês podem fazer à vossa empresa. Estes são os 3 exemplos que eu tenho a dar. Agora vamos avançar para a próxima subcláusula. Compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas. Meus caros, nas empresas nós temos muito por hábito dizer que mas tudo é um stakeholder. Não é? Tudo é um stakeholder. Tudo é uma parte interessada. Até a minha vizinha do lado é uma parte interessada. Sim e não. Isto pode ser analisado com 2 olhos, mas uma das coisas que a norma exige são as partes interessadas relevantes, como está aqui no ponto A. E o que é que isto significa? Significa que as nossas partes interessadas relevantes, elas são quem? Eu tenho por hábito dizer que são 5, mas nós já as vamos analisar mais à frente.
Para além disto, o que é compreender as necessidades e expectativas? É compreender o devido ao impacto ou ao potencial impacto na capacidade da organização para que nós consigamos consistentemente fornecer produtos e serviços que satisfaçam os requisitos dos clientes e as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis à organização. O que é que acontece? Para que isto seja feito, nós temos de perceber quem são as nossas partes interessadas relevantes e quais é que são os requisitos das nossas partes interessadas. Quando eu digo requisitos, digo necessidades e expectativas. Eu não difiro os dois. Há quem difira quais é que são as necessidades, quais é que são as expectativas. E depois andamos aqui 30 por uma linha, não fazemos nada, deixamos isto pendente. Porquê? Porque, para mim, necessidades e expectativas encaixam dentro de requisitos. O que é que eles requerem de nós? Por requisitos eu subentendo. O que é que eles requerem de nós? E a norma também exige que a organização monitorize e reveja a informação acerca destas partes interessadas e dos seus requisitos relevantes. Mais uma vez, requisitos relevantes. Não são todos os requisitos. Analisando isto em pormenor, quem é que são as partes interessadas ao todo? Eu tirei esta imagem da internet porque ajuda um pouco a entender. Acionistas, cotistas, mantenedoras, fornecedores, clientes, sociedade, associações de classe, comunidade, sindicatos patronais, empregados, concorrência, imprensa aos mídia, instituições de ensino, bancos e demais instituições financeiras, empregados, funcionários e o governo. Estas são todas ou são quase todas as partes interessadas da nossa organização. Isto é no geral. Se eu pegar nas relevantes, muitas das vezes eu espremo o sumo até onde? Até estas clientes. Primeiro, clientes. Meus caros, os clientes são o pulmão do nosso negócio. Sem clientes não há negócio. Por muito que queiram dizer que, mas todos são importantes, esqueçam-se. Se vocês não venderem, a empresa não existe. O negócio não existe. Então, eu digo sempre, primeira parte interessada relevante, clientes. Segunda parte interessada relevante é indiferente, ou terceira, quarta e quinta. Porquê? Eu a quinta deixo sempre o Estado. O Estado é a minha última, porque é a última com que eu me preocupo. Apesar de ser a primeira com que eu me preocupo. Porque se eu não cumprir com os requisitos que o Estado me exige, a empresa também não dura muito tempo. Mas eu considero em última porque rapidamente quero satisfazer sócios ou acionistas, fornecedores e, por fim, trabalhadores. Ou, não interessa a ordem aqui, podia ser outra ordem. Se nós tivéssemos de fazer uma análise de partes interessadas, eu faria o seguinte para a organização. Qual é que é a minha parte interessada? Clientes. Quais é que são os requisitos? Cumprimento dos requisitos de encomenda. O meu cliente quer que eu cumpra com as especificações que ele coloca. Se ele me pede um carro amarelo e eu entrego-lhe um carro azul, ele vai ficar insatisfeito. Se ele me pede para eu entregar em 3 meses e eu entrego em 6, das duas uma, ou eu lhe digo no início que não consigo entregar, ou em 3, e se consigo em 6, ou então tenho que cumprir com os meus requisitos. Da mesma maneira, por exemplo, a baixa variação de preços. Um cliente não está interessado hoje ir comprar uma carne a 3,45€ e amanhã chegar lá e a carne estar a 5€. Ele sente-se enganado. Não pode haver essa variação de preços. Então, temos de cumprir com esse requisito do cliente. Da mesma maneira, o cumprimento de prazos de entrega, como já falei, e a garantia do produto. O cliente quer que lhes demos uma garantia. Se vocês venderem e depois não conseguirem dar a garantia, vai-vos acontecer o mesmo que acontece, por exemplo, hoje em dia com muitas companhias de seguro cujos preços são muito baixos. Nós contratamos uma empresa de seguros. Depois temos um problema grave, não são aqueles problemas em que há um encostozinho, mas um problema em que ficamos sem uma viatura. E o que é que acontece? A empresa de seguros diz, meu amigo, tchau. Nós não temos nada a ver com isso. Não nos ajudam. E nós dizemos, nunca mais trabalhamos com eles. Acontece uma vez, acontece 2 vezes, acontece 3 vezes, acontece infinitas vezes. A empresa perde a confiança dos clientes e a empresa desaparece. Vai-se uma empresa à falência. Quem diz seguros, diz bancos, diz mercearias, diz pastelarias, diz restaurantes, diz metalomecânicas, diz empresas de construção. Empresas de construção, meus caros, se vocês dizem que vão cobrar 20.000€ e no fim da obra cobram 30, o cliente vai ficar insatisfeito. Vocês não vão receber referências nem nunca mais vão trabalhar com aquele cliente. Da mesma maneira que se vocês forem colocar uma parede ou levantar uma parede e a parede depois tiver infiltrações e vocês não dão garantia,
a culpa é vossa, porque vocês têm de dar garantia. Da mesma maneira que, se vocês disserem que vão levantar a parede num mês e levantarem a parede em 3 meses, o cliente vai ficar insatisfeito. Estes são requisitos base. Podem haver mais, mas nós temos de considerar os que são relevantes. Estes, para mim, são bases. Eu coloquei aqui um conjunto de bases. Acionistas ou sócios. Primeiro, lucros ou não ter prejuízo. Um sócio ou um acionista, no mínimo dos mínimos, pede que a empresa não tenha prejuízos. Nem melhor das hipóteses, a empresa ter lucros. Mas, no mínimo dos mínimos, nunca ter um prejuízo. A sustentabilidade da empresa. Enquanto sócio ou acionista, nós queremos que uma empresa seja sustentável. Nós não tínhamos de estar constantemente a injetar capital dentro da empresa. Isso não é uma empresa sustentável. Por consequência, haja fluxo de tesouraria para poder fazer os diversos pagamentos ao longo do mês. E que a empresa consiga pagar os seus impostos. Da mesma maneira, não estejamos constantemente a injetar dinheiro para pagamento de impostos, porque a empresa não gera tesouraria, não gera fluxo de caixa. Isto pode parecer estúpido, mas há empresas que não geram fluxo de caixa, porque das duas uma, ou a empresa não sabe quais são os seus custos e o seu preço de mercado está desajustado, a empresa, não sei, pode haver desvio a título de haver ofertas, haver promoções que depois não correspondem à realidade da empresa. Há que analisar estas coisas muito bem antes de metermos o nosso produto no mercado. Imaginem que nós vendemos pão e levantamos o custo do pão, mas não levantamos a mão de obra do pão. Então, nós só consideramos o custo. Imaginem que a maior parte do custo vem em mão de obra. Imaginem que nós, apesar de termos uma grande margem, só consideramos o preço do material e que o resto da mão de obra não está considerado. Então, significa que o nosso lucro passou a ser muito pequeno. E, por vezes, até pode não ser um lucro, pode ser um prejuízo. E estamos a vender um produto com prejuízo. Este é um dos exemplos, mas quem diz isto pode acontecer com outras coisas, como, por exemplo, um software pode acontecer. Todo o tempo de desenvolvimento não foi bem considerado. E então, o que é que acontece? Quando colocamos o produto no mercado, o software no mercado, existe um conjunto de fatores, como, por exemplo, o esforço comercial, o time to market, um conjunto de fatores que vão influenciar o preço do nosso software. Se o nosso software está muito baixo, vamos ter prejuízo. E, automaticamente, isto é uma coisa que faz com que, por exemplo, a sustentabilidade da empresa não exista. Da mesma maneira, os fornecedores são uma parte extremamente interessada, como falámos antes, na análise das 5 forças de Porter, e também falámos um pouco nas outras, mas os fornecedores querem pagamentos dentro dos prazos estipulados, continuidade dos trabalhos, aumento do volume, eles querem um conjunto de coisas que são requisitos base para fornecedores, apesar deles não o dizerem. Mas se nós dissemos a um fornecedor que trabalhamos a 30 dias e depois trabalhamos a 120, esse fornecedor mais cedo ou mais tarde vai parar de trabalhar connosco. Se arranjar um cliente melhor do que nós, esqueçam. E então, se não precisar de nós, ou nós começamos a trabalhar em pré-pagamento, ou não trabalhamos de todo. Trabalhadores, o que é que eles exigem? Salários atrativos. Claro que isto é algo complicado. O que é um salário atrativo? Depende. Em Portugal, nós temos uma política de salários baixos. Portanto, um salário atrativo para um trabalhador, por vezes até pode ser um salário mínimo. Mas uma das coisas que eu acho que as empresas cada vez mais promovem, que é os estágios IFP, que ajuda as empresas, claro. E é digamos, acaba por ser um requisito dos sócios de maneira, ou acionistas, de maneira a não ter custos. Mas percebam que, por vezes, pedir um jovem com 5 anos de experiência, com vontade de crescer e pedir-lhe um estágio IFP é completamente inconcebível. Muita atenção quando fazem isso. Os trabalhadores querem salários atrativos, mais vale ter trabalhadores qualificados que façam um trabalho rápido para a nossa empresa do que ter um trabalhador não qualificado ou ter um trabalhador insatisfeito que vai demorar mais tempo porque sente que não lhe estão a pagar o suficiente. Da mesma maneira, isto é um pau de dois bicos porque, por exemplo, há trabalhadores que simplesmente por muito que lhes ofereçam, eles não são bons trabalhadores. Acontece. Nós todos temos esses colegas que olhamos para o lado e dizemos aquele gajo, pagam-lhe o salário e não faz nada. Está sempre a fumar, está sempre a beber cafés, ou seja lá o que for, sem discriminar quem faz isso, mas por vezes acontece nas empresas e isso faz com que, apesar do salário ser atrativo, o trabalhador não seja bom. Crescimento pessoal e profissional. Em Portugal tem-se muita ideia que não. O trabalhador não quer crescimento, não quer mais responsabilidades. Mais ou menos. Ele quer responsabilidades desde que haja o crescimento salarial também. Ou seja, o trabalhador está disposto a fazer formações e está disposto a ter mais responsabilidades, desde que as responsabilidades não sejam apenas mais trabalho, mas sim também mais salário, maior crescimento a título pessoal, a reconhecimento da sua função.
participação na tomada de decisões, lá está, reconhecimento da sua função, crescimento e um dos basilares, segurança no trabalho. Ouçam, em Portugal a legislação é muito clara em relação a isto. Um trabalhador pode rescindir o contrato diretamente e com direito a todas as suas regalias por base na segurança no trabalho, se o empregador não fornecer as condições devidas de segurança no trabalho. Se estiverem em dúvidas com o que eu estou a dizer, consultem com o advogado, com o vosso consultor a nível de legislação. Isto é um ponto fulcral e que muitas empresas ainda pensam que não. Se não derem botas aos vossos trabalhadores e na avaliação de risco, se assim o for exigido, o vosso trabalhador pode e tem por direito exigir-vos isso e caso vocês não exijam, ele pode se pôr a andar. Perder trabalhadores por segurança no trabalho hoje em dia não faz sentido. Um par de botas custam 30 euros. 30, 40 euros, um bom par de botas. Um capacete custa 15 euros. Uns óculos custam 2 euros. Umas luvas custam 1 euro ou 2 euros. Uma bata custa 5 euros. Personalizada 10 euros. Não faz sentido por 100 euros não dar segurança no trabalho aos trabalhadores. É uma parte que é completamente estúpida. E andar muito tempo vamos comparar os preços das batas aqui, das fardas ali, das botas daqui, das botas dali. Não sejam totós. Em vez de estarem a perder tempo com isso, reúnam-se com o vosso responsável de produção, o vosso responsável em fábrica, e digam-lhe, experimenta estas botas durante uma semana. Passada uma semana, perguntam-lhe o que é que achaste. São boas, são más? Então, se forem boas, ele diz-vos. Se forem más, ele diz-vos. Se forem boas, mandam vir daquelas. Se forem más, não mandam vir daquelas, pedem outras. Simples. Não andem a perder muito tempo com batas, com fardas, só porque aqui é 5 cêntimos mais baratos do que ali. Ouçam, o comércio local, a política de preços baixos é uma política que a longo prazo não funciona. Há que perceber que a longo prazo, se nós continuarmos assim, vamos sofrer do mesmo problema com os nossos clientes. Mais vale trabalharmos com empresas locais e que nos vão referenciar do que estarmos à procura de uma empresa da China e esperar 3 meses que venha o material e andarmos 3 meses os trabalhadores a trabalharem com calças de ganga e t-shirt da Decathlon que trouxeram de casa. O Estado. Pagamento de impostos, criação de postos de trabalho, dinamização do tecido empresarial regional e nacional e o aumento do volume de negócios. Isto é fulcral para o Estado. Porquê? Porque todos influenciamos o PIB, todos transparecemos uma imagem para fora e estamos a contratar pessoas cá dentro e a dar trabalhos dentro do país. Isso é importante para o Estado. Pagamos impostos, estamos a pagar o salário do Estado, não é? E estamos a alimentar, é o nosso input para a sociedade. Ou seja, isto são requisitos bases ou basilares das partes interessadas que eu acho que todos devem ter em consideração. 4.3. Determinar o âmbito do sistema de gestão da qualidade. O âmbito do sistema de gestão da qualidade, eu não vou estar a ler isto tudo, está ou deve considerar o quê? Questões externas e internas, requisitos das partes interessadas, produtos e serviços da organização e depois temos aqui as disposições gerais. A organização deve aplicar todos os requisitos desta norma, desde que sejam aplicáveis dentro do âmbito determinado para o sistema de gestão da qualidade, ou seja, nós podemos, digamos, não aplicar alguns requisitos da norma. Há que justificar, não é só porque sim. Um deles, muito frequente, é a concepção e desenvolvimento, ou design e desenvolvimento. Nem sempre é não aplicável. Grande parte das vezes é aplicável. E quando o auditor chega à vossa empresa, ele vê que é aplicável. Só porque vocês dizem que não é aplicável, não quer dizer que não seja. Há que perceber se é mesmo ou não aplicável e, em auditoria interna, rever isto com o auditor interno, porque é sempre bom ter a análise de alguém que vem de fora que nos diz se faz sentido aquilo que nós estamos para ali a dizer ou não. O âmbito do sistema de gestão deve ser disponibilizado, mantido como informação documentada. Nós temos de o comunicar a todos os nossos trabalhadores, ou devemos comunicá-lo, e só pode ser alegada a conformidade com esta norma se os requisitos determinados como não aplicáveis não afetarem nem a capacidade nem a responsabilidade da organização para assegurar a conformidade dos seus produtos e serviços e o aumento da satisfação do cliente. Eu tenho aqui um exemplo de um certificado da SGS. Se eles quiserem flagar o vídeo porque eu utilizei o certificado deles, tudo bem. Tapei o nome da entidade, acho eu, por isso posso voltar atrás e corrigir isto. Mas temos aqui um certificado de conformidade da ISO 9001 para o seguinte âmbito. Produtos, armários de frio, negativo, armários de frio, positivo, armários de farmácia, frigobares, bancadas frias e arrefecedores.
e este certificado é válido entre uma data e outra data. A auditoria de renovação é nesta data e vamos na versão 10, certificado pela SGS desde blá blá blá. Reparem, este é o âmbito. O âmbito é nada mais, nada menos do que os produtos que fabricamos, a maneira como os fabricamos e os serviços que prestamos. Neste caso, é a produção destes artigos. Pode também ter a produção, comercialização, design e desenvolvimento de estes produtos ou daqueles serviços. Não interessa. Mas basicamente tem de responder a tudo o que diz aqui em 4.3. É nada mais, nada menos do que os limites de atuação do nosso sistema de gestão da qualidade ou da nossa empresa. Se porventura vocês precisarem de um certificado de qualidade num determinado serviço, têm de avaliar, por exemplo, se os outros serviços valem ou não a pena incluir dentro do âmbito. Porquê? Porque a extensão da auditoria da qualidade vai ser com base no vosso âmbito. Imaginem uma empresa que faz segurança e saúde no trabalho, mas só quer certificar a segurança no trabalho e não a saúde. Então, só os seus processos, procedimentos, instruções e tudo mais relativamente à segurança no trabalho e não saúde é que vão ser certificados ou vão ser auditados e certificados. Da mesma maneira, depois não podemos dizer que o nosso serviço de saúde é certificado na ISO 9001, porque podemos correr o risco de perder a certificação caso haja uma denúncia. 4.4. Sistema de gestão da qualidade e respectivos processos. O 4.4 divide-se em duas subcláusulas. 4.4.1. A organização deve estabelecer, implementar, manter, melhorar de forma contínua um sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e as suas interações, de acordo com os requisitos desta norma. A organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e a sua aplicação em toda a norma e deve incluir as entradas e as saídas esperadas destes processos, determinar a sequência de interação de processos, determinar e aplicar critérios e métodos necessários para assegurar a operacionalização e o controle eficazes deste processo, determinar recursos necessários para estes processos e assegurar a sua disponibilidade, de atribuir responsabilidades e atividades para estes processos, tratar de riscos e oportunidades que sejam determinados de acordo com os requisitos 6.1, ainda não lá chegamos, avaliar este processo e implementar qualquer ou quaisquer alterações necessárias para assegurar que estes processos atingem os resultados pretendidos e, por fim, melhorar os processos e o sistema de gestão da qualidade. Tudo isto resulta nada mais, nada menos do que num mapa de processos que depois, por consequência, vai resultar num sistema de gestão da qualidade por abordagem por processos. Tipicamente, um mapa de processos é a relação entre as entradas, as saídas e os processos da nossa entidade. O que está aqui picotado é nada mais, nada menos do que o nosso sistema de gestão da qualidade. E ele vai depender de entradas e de processos que estão dentro dele. Processos de gestão, processos de negócio e processos de suporte. Tipicamente, processos de negócio são os processos de produção, processos de prestação de serviços, processos comerciais. Processos de suporte podem ser, por exemplo, logística, administrativa, gestão de recursos humanos, compras, monitorização e medição. Processos de gestão podem ser gestão estratégica, gestão da qualidade, gestão do ambiente, tudo o que está, digamos, num patamar de tratamento de resultados. E eles, por sua vez, comunicam, por exemplo, o processo de gestão comunica requisitos e informação documentada a processos de negócio. Processos de negócios pedem a processos de suporte, por exemplo, recursos, sejam eles compras ou recursos CRH, ou transporte de mercadorias. Por sua vez, os processos de negócio ou os processos de suporte devolvem inputs aos processos de negócio e os processos de gestão, por exemplo, também podem ter uma influência sobre os processos de suporte, em que, por exemplo, o processo de gestão pode ter requisitos de compras para os processos de suporte. Ou seja, requisitos que vêm de avaliações legais, avaliações legislativas, estatutárias, normativas e que vão influenciar os processos de suporte. Tudo isto junto vai gerar as saídas. Há que ter em consideração que na norma da qualidade os requisitos do cliente são uma entrada obrigatória ou grande parte dos auditores vai-vos exigir e as saídas, por exemplo, são a satisfação do cliente. É sempre importante pôr à parte satisfação do cliente e requisitos e necessidades ou expectativas dos clientes como entradas. O mapa de processos, cada processo, e obviamente isto é um exemplo, cada processo segue esta estrutura normalmente, tem um início, tem um fim, o seu início tem origens das entradas, as entradas podem ser aquilo que serve de entrada
e aqui ainda existe são recursos no geral, matéria, energia, informação ou pessoas, atividades que vão ser desenvolvidas, saídas, matéria, energia e informação, ou seja, o que é que vai sair, e os receptores de saída, ou seja, aquilo que entra para o nosso processo, aquilo que é, digamos, é aquilo que nós comemos, é aquilo que nós digerimos nas atividades e aquilo que resulta para nós, a energia ao nosso corpo, está bem? E, obviamente, possíveis controlos e pontos para controlar ou medir o desempenho. Isto pode ser desenvolvido e transformado empresa a empresa. Eu não dei aqui um exemplo concreto, porque eu baseio-me sempre nisto, dependendo do tipo de empresa que estou a acompanhar, para implementar. Ou seja, isto serve sempre a minha base, mas depois cada empresa, se já tiver modelo, utiliza um modelo, se não tiver modelo, cria um modelo destinado àquela empresa. 4.4 ainda se divide em 4.4.2, que é o quê? Na medida necessária, a organização deve manter a informação documentada necessária para suportar a operacionalização dos processos e reter a informação documentada para ter confiança em que os processos são implementados de acordo com o planeado. Quando eu comecei esta jornada com a norma ISO 9000 em 2015, já estava a ser acompanhado por uma pessoa que não me sabia dizer o que era efetivamente informação documentada. Por isso eu trouxe um excerto da ISO 9000 2015, que é o vocabulário, que nos explica o que é informação documentada. Informação documentada é informação que deve ser controlada e mantida por uma organização e o meio onde esta está contida. A informação documentada pode estar em qualquer formato e meio de suporte e ser proveniente de qualquer fonte. Pode ser uma norma, pode ser uma lei, pode ser um formulário online no Google, pode ser um documento do diretor de produção, pode ser um documento do diretor-geral, pode ser um formulário administrativa. Nós temos é de classificá-la como informação documentada e registá-la como informação documentada que é controlada. A informação documentada pode referir-se ao sistema de gestão, incluindo processos, à informação criada para a operacionalização da organização, ou seja, documentação no geral, à evidência de resultados atingidos. Registros também são informação documentada. Nós temos de reter registros, também, para termos confiança em que os processos são implementados de acordo com o planeado, porque senão nós não sabemos que foram implementados ou não. Nota 3. Este é um processo, é um dos termos comuns e definições básicas para normas de sistema de gestão ISO, propostos pelo anexo SL de suplemento ISO, consolidado à parte 1 das diretivas ISO e ESC. Ou seja, ISO e ESC trabalham sempre desta maneira. Se vocês estiverem a trabalhar com uma norma ISO ou norma ESC, a informação documentada é transversal a todas as normas cujo anexo SL tenha sido aplicado na sua estruturação. E creio que é isto para hoje. Isto é digamos, a cláusula 4, o requisito 4, chamem-lhe como quiserem. Eu não gosto de estar aqui a dizer nomenclaturas e assim está errado, assim está certo, assim está isto, assim está aquilo. Certo e errado vem depois da auditoria, o auditor define o que é que considera certo e o que é que considera errado, nós podemos sempre contestar, mas isto é a abordagem inicial para a implementação do requisito 4. Caso tenham alguma dúvida na implementação do requisito, podem sempre contactar-me. O meu contacto pode ser feito por e-mail, por telefone ou por uma mensagem aqui neste vídeo. Tenho sempre a disponibilidade para fazermos uma reunião em Skype, em Zoom, em Teams e ajudar-vos, obviamente, também, se necessário, a implementar um sistema de gestão da qualidade sem dificuldade nenhuma. Esta é a cláusula 4. Vamos a chegar a 1 hora, acho que é mais do que suficiente para levarem uma seca. Boa sorte ao fazerem isto. No próximo vídeo vamos falar da cláusula 5. Tudo bom, bom trabalho e boas vendas.